E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde, mais uma vez agradecendo a sua audiência em todo o estado de Mato Grosso, por meio das nossas emissoras no YouTube e também no Facebook da TV Cidade Verde. Vamos já colocar aí a imagem do nosso entrevistado desta noite. Olha aí o cara, o entrevistado de hoje é publicitário, fotógrafo e videomaker, com mais de 20 anos de experiência na área de criação. Sua trajetória começou no final dos anos 90 em uma loja de fotografia, passando pelo marketing da TV Centro-América e por importantes agências de publicidade. Desde 2016, se dedica profissionalmente à fotografia e videografia, produzindo conteúdos para marcas, empresas e personalidades que buscam excelência em imagem. Por isso a gente diz boa noite, Alan Galhardo. Boa noite, Elias. E aí, tranquilo? Tranquilo, é uma honra estar aqui, né, aceitando esse convite, né? Você que é uma pessoa, assim, um jornalista, um profissional que, quando eu era pequeno, o teu boa noite sempre estava ali, né, presente em nossas casas. E para mim é uma honra estar aqui aceitando esse convite, sendo entrevistado por você. Para nós também é uma honra tê-lo aqui para contar essa história belíssima, que é essa história das imagens, né? Mas eu tenho uma curiosidade, Alan. Sim. De onde vem o seu Galhardo? Ele vem da Itália, da França, do latim ou do folclore português? Na verdade, ele vem da Bolívia. Da Bolívia? Sim. Ah, é? O meu pai, ele era filho, né? Sim. Falecido, era filho de boliviano com peruanos. Sim. E quando ele adquiriu a cidadania brasileira, o sobrenome dele era Gallardo, né? Que, na verdade, a escrita correta é com 2 L's. Sim. E ele se pronuncia Gallardo. Gallardo. E quando ele adquiriu a cidadania brasileira na época, colocaram LH. Ele virou Gallardo. Ficou Galhardo. Isso. Ah, entendi. Então ele vem de lá. Mas ele tem alguma descendência desses lugares que eu falei, né? Porque... existe também, na Itália, existe o Gallardo, né? Que inclusive tem até um carro da Ferrari que eu acho que leva esse nome também. De Gallardo. Gallardo, né? Ah, muito bem. Galhardo, eu só conheci, você foi a segunda pessoa que eu conheci com esse sobrenome Galhardo. Sim. É muito raro, né? Sim. O primeiro eu não conheci, eu conheci artisticamente, que é um cantor da velha guarda. Carlos Galhardo. Carlos Galhardo, Sim. Né? Ah, você conhece Carlos Galhardo? Sim. Aliás, eu tenho até um clipe aí para a gente rodar e depois você, como profissional da imagem, depois você nos fala que tipo de imagem que era aquela, tal. São vários... os enquadramentos e tudo isso daquela época. Esse clipe acho que é de 1940. Tá por aí esse material? Ou quer que possamos rodar aqui? Os sonhos mais lindos sonhei, de quimeras mil um castelo ergui, e no teu olhar, tonto de emoção, com sofreguidão mil venturas previ. O teu corpo é luz, sedução, poema divino cheio de esplendor. Teu sorriso prende, inebria, entontece, és fascinação, amor. Muito bom, interessante, né? Os enquadramentos, eles são muito diferentes dos nossos tempos, esse jeito de fazer imagem. Na verdade, não, né? Os enquadramentos, eles surgem muito através do que a gente chama de história da arte, né? Principalmente a iluminação. Sim. Então, hoje em dia, existem os enquadramentos também que... O mais comum, né? Mas que seria uma regra básica para fotografia, são a regra dos terços.
Sim. É onde você traça 4 linhas imaginárias ali no visor da câmera ou na câmera de vídeo. E onde essas linhas se cruzam é que a gente chama-se de pontos de ouro. Então, geralmente, você pode olhar nas novelas ou nos filmes, hoje se usa muito ainda. Sim. Né? Mas foram surgindo, obviamente, outros enquadramentos, né? Mas o básico da fotografia e da videografia hoje são a regra dos terços. Então, sempre quando você observar um filme ou uma novela, alguma coisa nesse sentido, você vai ver que sempre não vai estar ali centralizado o assunto principal. Ele vai estar sempre ou para o lado esquerdo ou para o lado direito. E aí também tem os cruzamentos das linhas, a gente vai entender a questão dos horizontes também, né? Você pode traçar um horizonte ali na linha inferior ou na linha superior, mas sempre vai ter alguma coisa assim no ponto de ouro que a gente chama, que são a regra dos terços. Isso é um enquadramento, o básico, né? Mas existem outros também, né? Aí surgem aí na questão do cinema, os planos americanos, o plano geral, o contra-plongé, enfim. São vários, né? Então é uma infinidade aí. Que são planos, que são enquadramentos, e que são eternos, né? É uma base. Exatamente. O que mudaria agora, né? É interessante que o bigode dele também voltou, né? Muita gente usa, hoje em dia, usa esses bigodes assim, estilizados, essa coisa toda, né? Por exemplo, esse retrato dele aí, a gente consegue perceber que tem um pouco da questão da regra dos terços ali. O olho esquerdo dele, né? No caso, para a gente que está vendo aqui, que seria, na verdade, o olho direito dele olhando para a gente, né? Ele está quase ali no ponto de ouro, que a gente imagina ali um tracejado de 4 linhas, e aí onde essas linhas se encontram, que seriam os pontos de ouro na fotografia. E isso se utiliza também no vídeo, também nos filmes, em tudo. Então, essa seria uma regra básica. Aí tem essa moça aí. Esse retrato. Aí, você pode ver, tá vendo? O noivo ali, ele está mais pro lado direito, o noivo é a noiva, entendeu? Sim. Esse é um ponto de ouro, sabe? Então, o nosso olhar, ele vai procurar esses pontos na imagem. Entendi. E a cultura ocidental, que no caso é a nossa, isso a gente aprende também na publicidade. A nossa leitura é da esquerda para a direita. Né? Então, você pode observar que os anúncios, geralmente, de revista, as marcas, elas vão estar sempre no canto inferior direito. Ou seja, a diagonal de leitura é da esquerda para a direita. Isso também, essa foto também, ela tem essa questão da regra dos terços, ela está mais para o lado esquerdo. O seu olhar, ele vai automaticamente para lá. Vai pender para lá, né? Isso. Que coisa interessante, né? Isso aqui foi um trabalho no Brasil. Agora aí tem uma composição toda, né? Então, esse trabalho... Essa aí já é uma pintura, né? Então, assim, hoje em dia, eu, por exemplo, gosto muito de trabalhar luz e sombra. Existe uma frase que eu até não me recordo agora o autor, mas ela diz que sem luz não há fotografia. E realmente, você não consegue fazer uma foto se não tiver luz. Então, assim, hoje, para você ter uma fotografia legal, tanto a fotografia estática como no cinema ou na publicidade, você tem que trabalhar a luz. Olha o Clark Gable. Sim. Volta aí para nós. Aí, ó. É o que a gente chama E o vento levou, né? Eu creio que sim. Então, assim, o que a gente chama de desenho da luz, né? Então, assim, existe muita coisa na história da arte para se aprender com o desenho da luz. Eu me inspiro muito em Caravaggio, que ele trabalhava muito essa coisa de luz e sombra. E também gosto muito da luz que a gente chama de Rembrandt, que é uma luz que ela é uma luz diagonal, um pouco mais lateral, causando uma pequena sombra no lado oposto à luz, onde faz uma espécie de um triângulo na bochecha, assim, com a luz que consegue passar aqui na frente através do nariz. Então, é um estilo também que vem da história da arte, que eu também gosto muito de utilizar. Então, são esses dois que eu mais, assim, me assemelho sigo. São 2 profissionais e pesquisadores? São 2 pintores. 2 pintores? Não vou me recordar o ano deles, mas são... não vamos pedir tanto, né? O Caravaggio... Sim. O Caravaggio é de onde? São italianos. Italianos, né? A Itália é um berço muito forte, né? Sim. Dessa arte, né?
O Caravaggio, se eu não me engano, é italiano, sim. Ou, né? Se não for... Assim, eu não estudo muito a história da arte nesse contexto histórico, sim, assim, né? Sim. Eu sigo mais aquela coisa visual, né? Então, assim, se você me falasse, quando, que ano que é, eu não vou saber te dizer. Mas, não, assim, bem. é uma referência. Sim, é uma referência, claro. O interessante é que eu acho que se eu for tirar uma foto, eu jamais terei esse olhar. Até porque eu não estudei absolutamente nada sobre foto, né? Sim. Evidente, né? Mas mesmo estudando, esse olhar é próprio do fotógrafo, da pessoa que se envereda para essa questão de fotografar e trabalhar com as imagens e tudo isso? Na verdade, esses estudos, eles são direcionamentos, né? Depois você pode desenvolver a sua própria técnica. E o olhar de cada um sempre vai ser único. Sim. Entendeu? Então, assim, vai muito do que você também se alimenta culturalmente de fotos e vídeos. Sim. Como eu te falei, eu gosto muito da referência do Caravaggio e do Rembrandt. Sim. Então, assim, além de outras coisas de cinema, né? Eu gosto muito de filmes clássicos, por exemplo, Poderoso Chefão, que tem uma luz extraordinária. Sim. Um filme bastante antigo, que é o Blade Runner, que é uma grande aula de fotografia nessa questão de sombra e luz, né? Então, assim, depende do que se alimenta. Então, através daquilo ali, como eu disse, esses estudos, a história da arte, as regras, né, básicas de fotografia, elas são para te direcionar. É como a gente estivesse numa faculdade, você tem um professor ali, você tem os livros da biblioteca, eles vão te dar caminhos. Sim. Aí, depois, você escolhe o que você quer seguir e cria a sua técnica. Certo. Né? E o seu olhar vai contar muito. Então, assim, cada fotógrafo tem um olhar para a situação. Ele não pega nas suas mãos, né? Você, sim. Um dia eu questionei um professor de jornalismo, e ele era um grande nome, e agora me falha na memória, Nilson Lage, doutor Nilson Lage. Certo. Ele veio aqui no primeiro encontro estadual de jornalismo, quando surgiu a Faculdade de Jornalismo. Ele veio aqui na UFMT, né? Nós estávamos lá no teatro da UFMT, e eu fiz a pergunta para ele, achei que fosse capciosa a pergunta, coisa parecida, ainda que já estivesse trabalhando, mas ali eu estava como um estudante, né? Quando é que eu perguntei para ele, quando que o aluno vai sair da faculdade sabendo um pouco mais? Ele disse, não, meu filho, a faculdade não está para deixar o cara pronto e acabado. Quem tem que ficar pronto e acabado é você que tem que ir à luta, né? Exatamente isso que você falou. Nós vamos dar o caminho para você. Sim. Aí você vai decidir qual caminho seguir. Sim, exatamente. Não você não sai de lá através de uma forma ali, né? Exatamente. Porque senão acho que seríamos todos iguais, né? Não tem como, né? Exatamente. Você é publicitário, né? Sim. Você começou como publicitário, como é que foi esse começo aí? Na verdade, a minha carreira, assim, a minha entrada no mundo da fotografia foi antes da faculdade. Ah, sim. Eu trabalhava em uma loja, extinta loja, que se chamava Magnicolor, em Cuiabá. E lá eu entrei, que na época eu fazia trabalhos gráficos, né? Foi, vamos dizer assim, antes da fotografia, eu entrei na loja para fazer alguns materiais gráficos, né? Cartões de visita, aquelas lembrancinhas, convitinho de aniversário de criança e tudo mais. A partir daí eu comecei a me interessar mais, eu já gostava da fotografia, mas estando ali dentro da loja, eu comecei a ter contato mais com o laboratório, que eu sou da época que estava tendo aquela transição do filme negativo para o digital. Sim. Então eu ainda cheguei a pegar o negativo, chegava a fotografar com filme negativo. Né? Então, eu estava quase já indo para aprender a fazer revelação em laboratório e tal. Sim. Então, partindo daí, eu comecei a ter maior interesse pela fotografia, né? Adquirir equipamento, eram muito caros na época, até por conta de serem mais mecânicos, né? Então, era muito caro. Então, às vezes você não tinha uma condição ali, mas eu sempre estava ali, fazia fotografias, viajava ali, ia para Chapada, alguma coisa nesse sentido, para fazer foto. Sim. Então eu fui praticando e conhecendo ali, né? Porque assim, era aquela coisa, se você... Não é que nem o digital hoje, se você errou aqui, você vê na tela, você vai lá e faz de novo. Não, o filme de 36 poses eram 36 poses. 36 poses. Se você fosse clicando,
né? Então, assim, o filme ia acabar uma hora. Então. Sim. E era aquela coisa, você não andava com o que a gente chama hoje de fotômetro, que ele faz uma medição de luz. Tanto uma luz interna, uma luz externa. Então, era no olhômetro. Sim. Então, assim, conforme você vai praticando, você entendia qual a abertura usada a lente, qual a velocidade do clique seria ali para aquele ambiente, entende? Então, assim, a minha trajetória começou daí. Sim. Aí, depois disso, eu fiz a faculdade, né, de publicidade e propaganda. E aí, depois disso, que eu voltei a fotografar. Já trabalhando em agências, né? Depois que eu saí da TV Centro-América, eu saí, fui para agências e depois eu falei, vou comprar um equipamento para eu, né, voltar ao meu hobby. Sim. Mas foi indo, isso foi abrindo a mente para se tornar profissional. E aí eu comecei a fazer bastante coisa. A gente vai adquirindo uma coisa ali, outra aqui, quando você vê, pô. Você falou que você ainda passou pelo olhômetro, né? Sim. E aí, inicialmente, falando sobre cinema, você disse que adora a luz, o trabalho que é realizado em filmes antigos. Também. Né? Ou seja, esses caras trabalhavam tudo no olho também? Existem os equipamentos de medições, né? Sim. Hoje em dia... Mas, não, naquela época existia? Já existia. O fotômetro ele já existe faz muito tempo. Sim. Que é um equipamento que faz essa medição de luz. Sim. Existem os fotômetros eletrônicos. Muitos fotógrafos ainda utilizam isso, né? Cinema, os cineastas também utilizam, e o diretor de fotografia de cinema utiliza muito isso. Existiam os fotômetros mecânicos na época. Mas hoje já existem os eletrônicos também. Sim. Então ele faz essa medição de luz. Isso faz com que você não erre o que a gente chama são os 3 pilares da fotografia, que é a sensibilidade de ISO, a abertura e a velocidade do diafragma. Sim. Esses 3 eles trabalham juntos na questão da técnica fotográfica para você regular o seu equipamento, para você adquirir a imagem conforme você queira, ou a imagem conforme você está vendo a ambiência da luz. Então, assim, o diretor de cinema ele vai ter o diretor de fotografia sempre ali do lado dele. Então, esse cara é o cara que vai editar como pode ser aquela iluminação, como pode ser aquela cena, como pode ser aquele enquadramento, entendeu? Então, ele já vai ter aptidão para fazer essa medição. Sim. Aí que vai entrar o diretor de fotografia. Isso. Que a gente fica pensando, como é que o diretor de fotografia, a gente fica numa... O diretor do filme, ele está acima de todo mundo. Sim. O segundo é o diretor de fotografia. Aí depois vem os assistentes, né? A produção, por aí. Que legal, né? Assim funciona. A imagem falando. A hierarquia é essa. Exatamente. É a imagem que sempre fala muito forte, né? Nós trabalhamos juntos, você trabalhava no videografismo, né? Boa parte, por exemplo, de veículos como televisão, principalmente televisão, e agora também as redes sociais, tem muito a ver com videografismo, né? Sim. Você consegue se comunicar melhor, não é mesmo? Sim, exatamente. Porque você tem uma informação e você só tem aquela informação, mas você não tem imagem. E aí, o que você fazia? Explica pra gente. Por exemplo, os quadros, aquelas coisas. O que seria o videografismo numa televisão? O videografismo, na verdade, assim, hoje a gente chama de videografismo para ter porque, assim, a grafia é escrita, vamos dizer assim, né? E o vídeo, então, assim, você está escrevendo ali, você passar uma mensagem através do vídeo. Sim. Então, ele pode ser, um exemplo, os vídeos do Charlie Chaplin. Sim. Os filmes do Charlie Chaplin eram mudos. Sim. Mas ali você entendia o que ele queria transmitir, o que ele queria passar através das imagens, do movimento. Então, a videografia é isso. Então, hoje em dia, a rede social, ela está, assim, com essa velocidade tão grande, né, das coisas evoluírem, mudarem muito pouco tempo. O vídeo, ele está sendo uma coisa que prende mais a atenção do telespectador. Perfeitamente. Né? Então, assim, às vezes eu trabalho muito com fotografia de culinária, por exemplo. Faço muito, já fiz vários restaurantes. Mas, assim, hoje em dia, o que está se exigindo mais é um vídeo do prato. Ou da preparação dele. Um hambúrguer, por exemplo, entendeu? Nós temos vídeos aí, e nós temos esse vídeo da culinária. Será que você consegue encontrar aí para a gente... falar um pouquinho em cima dessa imagem aí. Outra coisa, aí está. Você tem uma pizza. Sim. Né? Qual foi volta na pizza lá, que está muito nervoso hoje. Qual o elemento que você inseriu ali para que ficasse essa coisa assim,
essa obra de arte, né? Você olha uma pizza dessa, é pizza? É pizza. É uma pizza. Você olha, será que dá água na boca, dá vontade de saborear essa pizza? A intenção da imagem estática de alimento é essa. Sim, né? Uhum. E aí, assim, esse trabalho aí é um dos trabalhos que eu mais gosto de culinária que eu já fiz. Uhum. Eu cheguei pro proprietário do restaurante, que essa foto foi pro Seu Major, e aí, na época, o chefe lá era o Hugo Rodas. E aí eu falei, cara, eu quero produzir uma coisa mais conceitual. Sim. Né? Tudo bem que você tem a intenção de colocar aí nos aplicativos de comida para vender o seu produto, mas vamos tentar fazer algo mais conceitual para levar a sua marca. E aí ele me deu essa abertura. Aí eu falei, eu preciso disso, disso, disso. Então eu peguei alguns objetos do próprio restaurante para que dê a identidade do restaurante, né? E eu mostrei uma referência para ele e ele falou, beleza. E aí a gente fez. E aí, assim, a gente chama de direção de arte. Dessa foto fui eu que fiz, né? Então, assim, eu falei, vamos fazer assim, vamos jogar uma farinha aqui e tal. Essa é uma farinha de trigo. Aí eu fiz fiz a direção de arte ali do cenário e aí fiz o desenho das luzes. Ali, o que tem ali? Tem a pizza e ela tá numa mesa. Tá numa mesa, né? E aí a gente tem os guardanapos, né? A gente tem o moedor de pimenta, tem uma vasilhinha ali de azeite, né? Sim. Aí o salzinho e algumas... como é que fala? Rolhas ali. São rolhas, né? De vinho. Rolhas de vinho. Porque tem a ver com a pizza. Então, assim, perfeitamente. Até ali, né, essa questão de eu ter a formação de publicitário me ajuda muito nessa questão da fazer essa direção de arte para um cenário de foto de alimento. Porque... E tem aquele lá que abre a pizza, como é que é o nome daquele negócio? É o cortador, né? Não, aquela madeira redonda, roliça que está lá atrás das rolhas. É o de fazer o rolo de massa. Abrir e tal. Isso. Então, aí há muita comunicação aí, está super comunicativa, né? E agora tem a carne. Cadê a carne que estava aí agora há pouco? Não, aí é pizza outra vez. Aí isso. Aí você já não traz muitos elementos. Sim. Né? E você tem uma faca, uma tábua de carne lá e aquilo ali parecia um alecrim. Como é que é? É um alecrim. Um alecrim, alecrim, um sal grosso, grosso. Os tomatinhos ali, cereja. Então, assim, a gente preocupa com essa questão, porque, assim, tudo vai do que o cliente precisa. Sim. Né? O que ele precisa transmitir? Essa também é uma foto mais conceitual. Né? Isso aí foi feito já há um tempo, é uma carne in natura. Então, assim, você precisa apresentar isso. Né? Pode falar. O principal aí, no caso, é o alimento, né? Sim. É o produto dele. Que carne que é essa? Eu não sei te dizer que corte é esse, não. Parece mas um isso cupim, aí... né? Não é. Não é um cupim? Eu só sei que isso aí é daquele boi Wagyu. Você experimentou essa? Não, isso aí não. Mas você pode experimentar. Isso aí é lá do açouguinho 54. Você pode ver que o marmoreio da carne está lindo, né? Marmoreio? O que é marmoreio? Seria marmoreio. Aquelas ligas ali que a gente acha que é gordura. Quando você for comprar uma carne, se ela tiver isso ou nessa quantidade ou menor, mas quanto mais ela tiver, mais macia ela vai ser. Sim, fica aquele sabor delicioso. Tá? Pô, que bacana, hein? Você disse que você quase entrou para o estúdio para fazer revelação, né? Para revelar. Sim. Era muito interessante, né? Eu cheguei a fazer na faculdade. Sim. Ainda, o nosso estúdio ainda não se pensava ainda, né? E era na água, essa coisa toda. Sim. No escuro. Sim, você não podia. Câmara escura. Câmara escura. E aí teve um incidente. Outra professora não estava sabendo, foi lá e ligou a luz, estávamos todos lá. Queimou o filme. Queimou tudo, né? Queimou o filme. E é muito mágico, né? Sim. Sim. É muito interessante. Eu não cheguei a fazer isso. Eu sabia, assim, conhecia como fazia, mas nunca coloquei a mão na massa ali. Sim. Né? Inclusive, essa é uma técnica também que às vezes as pessoas utilizam com aquela fotografia pinhole que fala, né? Fotografia que você, pinhole. Que você pega uma caixinha, aí você faz um furinho nela, coloca algo para você conseguir abrir e fechar, e aí você bota uma chapinha assim com
eu não lembro qual que é o material químico que você passa. Então, a partir do momento que naquela caixa ela é toda vedada, né? Você pinta ela de preto, você abre e deixa entrar a luz, ela vai registrar a imagem que ela está pegando ali, entendeu? Sim. Então, às vezes tem essas brincadeiras aí em algumas escolas sobre isso, né? Isso é uma fotografia. O que marca mais, a fotografia ou o vídeo? Aí você me pegou. É. Eu gosto muito mais da fotografia, Sim. não que eu esteja desdenhando um vídeo, jamais. Sim. Até porque eu adoro vídeo, adoro filmes, adoro estar ali nesse mundo aí de produção. Mas a fotografia, ela é muito mais memorável. Sim. Eu acho, né? Eu Assim, também porque acho. você, por exemplo, um exemplo, a foto que eu produzi, que a gente estava no mesmo set de filmagem. Nós temos essa foto aí. Tem uma foto aí, você já deve saber qual que é a foto. Vê se coloca essa foto aí para a gente conversar. Nós estávamos no mesmo set de filmagem, realmente. Aliás, é interessante, eu fiquei pensando a sua função ali nesse... não, essa aí não. Essa aí é legal, sensacional. Essa aí foi lá no Festival Siriri-Cururu É. e você fez várias imagens dali, Sim. né? Não sei se Vitor passou para você essa foto aí. Mas, bem, nós vamos aqui conversando sobre essa questão. Eu estava lá para fazer uma gravação como apresentador, como comunicador, e você fotógrafo. Né? A sua função ali, eu percebia que você acompanhava todo o processo, inclusive participava. E aí, ao final, nós fazíamos a foto. Geralmente, quando o fotógrafo está num set de filmagens, assim, ou de filmes mesmo, ou de publicidade, que foi o nosso caso, Sim. No caso, eu estava ali para fazer a foto para produzir as peças gráficas. Sim. Porque você estava fazendo uma gravagem para um filme de uma campanha, Sim, certo? Perfeito. Então, assim, para produzir as peças gráficas, ou seja, outdoor, ou anúncios, cartazes, ou anúncios para rede social, você precisa da imagem estática. Sim. Então, assim, ainda não é viável você retirar essa imagem estática do vídeo. Perfeito. Então, por isso Perde que qualidade. Também. Mas por isso que nós estávamos ali para produzir essa foto. Aí eu fiz aquela produção sua, por exemplo, um fundo infinito, um fundo neutro, para eles fazerem o recorte depois, e aí entra para computação gráfica. Né? Então aí se fazem os anúncios. Sim. Mas às vezes quando você está lá um tempo mais ocioso ou aqui, ali, aí Tá você ali. faz um make-off. Então essa é uma das fotos. Né? Essa tem a cena no vídeo, né? Sim. Mas aí, na hora que gravou a cena, eu aproveitei e fiz o clique. Perfeito. Eu não precisava ter feito esse clique, Não mas precisa, eu fiz e falei, bom, tá aqui. E aí, o que ele virou? Memória. Virou memória, exatamente. Onde que ele está? Na Está sua lá sala. na minha sala e eu agradeço muito Então, a sua gentileza. eu fico muito honrado de ter disso cedido. também, poxa, porque é legal a gente trazer essa satisfação para quem foi retratado, né? Sim, então, exatamente. E ela ficou muito... a hora que eu cheguei... aliás, a hora que eu cheguei com essa foto lá na Cuiabá Color, sim. a moça bateu o olho assim, ela bateu o olho e falou, é do Alan? Falei, que o Alan Galera, ele faz sempre com a gente aqui, coisa e tal. Ou seja, você já tem também uma identidade, né? É muito interessante isso, né? Às vezes eu até, assim... Eu fui, vamos dizer assim, galgando essa questão aí através de muitas indicações, né? Das pessoas conhecerem o meu trabalho, indicações, enfim. E agora... Aí, às vezes, as pessoas veem o meu trabalho e já reconhecem. Agora, para chegar àquela qualidade que é em movimento, ali eu dou uma corridinha e salto e faço o gol. Para chegar... Quer volta com a foto aí, por gentileza. Chegar a essa qualidade, né? Inclusive a moça lá falou, a qualidade está muito boa, você pode fazer assim, uma foto enorme que não perde qualidade de jeito nenhum. Isso aí você pode fazer até um outdoor com essa foto. Até o outdoor, né? Você me falou. Então, a sua máquina também tem que ter uma potência, né? Velocidade e tudo isso, né? Hoje em dia, assim, é um assunto bastante discutido no meio fotográfico aí. Não tem tanta necessidade, muitas vezes, você ter um equipamento mais caro do mundo. Sim. O que muitas vezes manda é quem está atrás do equipamento. Sim, perfeitamente. Certo? Obviamente que para adquirir uma qualidade, dependendo do que você precisa fazer finalmente, você precisa de um equipamento mais avançado de qualidade de saída, por exemplo. Hoje em dia a gente tem câmeras que já estão em, sei lá, 8K, 16K de resolução para cinema, né? Mas a gente consegue fazer algumas outras coisas dependendo do que você precisa.
Então, assim, para conseguir fazer esse congelamento, porque você fez uma ação ali de um golpe de arte marcial, foi um chute, então foi tudo muito rápido. É como você fotografasse uma corrida de carro, por exemplo. Sim. E aí, mas isso daí é questão de conhecimento técnico de operação da câmera. Fazer a configuração correta, porque essa foto, por exemplo, eu não usei flashes. Sim. Eu estava usando a própria luz do set de filmagem. Então, eu aproveitei aquela luz ali para conseguir uma qualidade dessa. É óbvio que depois eu faço um tratamento, mas é um tratamento mais de correção. Sim. Correção de luz estourada ou de muita sombra, coisa nesse sentido, de cores também. Então, assim, para eu conseguir congelar você aí nesse movimento, não foi um clique só. Eu estava com a câmera no clique contínuo, que ela faz vários cliques. Eu acho que a minha faz 6 por segundo, uma coisa assim. Então, aí não foi só um clique. Sim. Eu segurei e ela disparou. Perfeito. Meio que uma rajada assim de clique. Então, assim, é tudo questão de técnica, entendeu? Perfeito. Então, assim, isso, além de você estudar com o tempo, com a experiência, com a prática, você vai adquirindo. Mas, assim, o principal de tudo isso não é apenas conseguir configurar a câmera para clicar rápido. É você estudar, como eu falei, os 3 pilares. Certo. Que são a sensibilidade de ISO, que a gente chama, a velocidade e a abertura do diafragma. Muito bom. Vamos para o intervalo? E daqui a pouquinho a gente volta aqui com Boa Noite, Elias Neto, falando sobre esse assunto delicioso que é fotografia, imagem, que é, acima de tudo, vida. Até daqui a pouco. E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. E estou conversando aqui com Alan Galhardo, fotógrafo e tantas outras atividades nesta área de imagens e, sem dúvida nenhuma, imaginárias, né? Olhando lá o seu currículo, tem algo assim como Still Produtos? A foto still são as fotos de produtos. Né? Sim. É só um nome americanizado. Nome americanizado, E aí a gente usa também esse termo quando você está em um set de filmagem também. Sim. Fotos still. Por exemplo, existe uma fotógrafa que eu sou muito fã dela, que é Annie Leibovitz. Ela não é muito adepta à rede social, não, mas ela é uma fotógrafa, se eu não me engano, ela não sei se ela é inglesa ou é americana, agora me falhou a memória. Mas ela faz muito fotos stills de filmes, de grandes filmes. Star Wars, muitos filmes, Cisne Negro. Então, assim, se você pesquisar um pouco, você vai ver. Então, assim, ela faz esse tipo de trabalho, que é o fotógrafo still. Só que é a Annie Leibovitz, é uma das maiores fotógrafas do mundo. Sim, e está riquíssima. Né? Com certeza. Riquíssima. Imagina você fotografando um set de filmagem do filme Star Wars. Nossa Senhora, né? Aí, por falarem nesses filmes de hoje, a dificuldade será que diminuiu ou complicou ainda mais porque você tem muito mais tecnologias e tudo isso? Acho que não, acho que tornou muito mais acessível, porém muito mais caro, né? Sim. Apesar de que antigamente também, os filmes, você precisava de muito mais equipamentos e eram tudo muito grandiosos, né? As coisas, às vezes, luz valvulada, imagina o calor que não devia ser, de repente, no set, e coisa nesse sentido. Terrível. Apesar de que, né? E assim, dava muito trabalho, com certeza, né? Porque as coisas eram todas pesadas. Se a gente pesquisar hoje e ver essas antigas produções, você vai ver a trabalheira que não devia dar. Hoje, talvez dê um trabalho menor. Por exemplo, hoje, para se fazer uma imagem aérea, você não precisa mais de um helicóptero, de um avião. Você pode ter um drone, né, para fazer isso. É a questão que, assim, eu acho que, apesar de que a evolução dos equipamentos e tudo ajuda também, mas acho que fica um pouco mais caro também. Fica um pouco mais caro, bem, né? Mais. Cacá, se você encontrar aí um filme, um clipe do Charlie Chaplin, procura aí pra gente e daqui a pouquinho se avisa, a gente roda aí, até porque eu acho muito interessante. Charlie Chaplin é fantástico, né? Falar dessa comunicação do filme mudo é muito legal. Então, inclusive, quando eu comecei na televisão, primeira vez que eu apareci na televisão foi em 77, no teatro, né? O ano que eu nasci. Onde você nasceu? Legal isso. Aí, em 82, eu trabalhei no Canal 8, 3 meses, e depois voltei em 84. E me lembro que eles recuperaram, em 84, uma câmera Bosch. A câmera era deste tamanho.
como é que fala? Era quadrado, um tubo quadrado. Tubo não, né? Era a lente. A lente era uma coisa quadrada e a zoom dessa câmera era numa manivelazinha. Chegou a conhecer esse tipo de câmera? Era numa manivelazinha. E o cara tinha que ser muito, muito bom para fazer uma zoom ao vivo. E a gente fazia zoom ao vivo. No cinema, por exemplo, tem o foquista. Sim. Porque até hoje, na verdade, as lentes para cinema, elas não têm um foco automático na câmera. Ah, não? A maioria. Sim. Isso porque a qualidade delas são para eliminar elementos eletrônicos ali. Sim. Então, e até para você não, de repente, ela não focar no que você não quer. Sim. Entendeu? Às vezes é uma cena ali que às vezes não dá para você repetir, ou então o ator ou a atriz, sei lá, fez muito bem a interpretação, aquela atuação, e aí para você não perder. Então, existe o cara que faz só o foco. Ele fica ali com o diretor de fotografia, ele vai estar com a câmera, então o foquista vai... Nossa. E aí hoje a gente tem os aparelhos também, o que a gente chama de follow focus, que você acopla ele na câmera ali, ele tem uma garrinha que vai na lente, então você, em vez de você girar aqui na lente, você gira na lateral. Ou o cara tá, às vezes Bluetooth, sei lá, Wi-Fi, o cara tá lá no outro lugar, ele vai vendo em um outro monitor, ele vai focar ali para você, entendeu? Então, assim, existe isso também. Sim, até porque, por ser automático, corre o risco, por exemplo, do ator estar aqui e valorizar o fundo, por exemplo. Às vezes ele vai focar em outra coisa, em outra coisa, né? Pode acontecer isso, em movimento, por exemplo. Sim. Então, hoje ainda existe o foquista, né? Sim. O que diferencia? Tem aqui retratos, ensaios e eventos. São situações completamente diferentes? São. São. O retrato seria o quê? O estático? Isso. Na verdade, assim, eu não procurei seguir apenas uma área na fotografia. Você só fotógrafo de casamento, ou então você só fotógrafo de culinária. Não. A fotografia ela é um leque. É um leque, assim como o vídeo também. Então, assim, eu falei, eu não vou me prender a apenas uma situação, porque, assim, a criatividade está em tudo ali. Então, assim, a gente tem um olhar para tudo. Cobertura de evento é um evento. Sei lá, vai ter uma premiação, entrega, eu posso fazer ali a cobertura para você. Sim. Entendeu? O retrato é o que... as pessoas, às vezes, vamos bater um retrato, né? Elas... meio que tornam antiquado a palavra retrato, mas não é. Não é. O retrato é uma forma de fotografia. Sim. Por exemplo, aqui a gente estava vendo lá, quando você colocou ali o clipe lá do Carlos Galhardo, tinha vários retratos ali. Sim, entendeu? Perfeito. São fotos que trazem a interpretação, o que aquela pessoa é. Entendeu? Às vezes eu tenho feito bastante retrato corporativo, por exemplo, né? De dentista, de médico, de biomédico, de advogado. Então, isso é o retrato, entendeu? Eu posso fazer o retrato seu aqui, por exemplo, sentado nessa mesa, como Elias Neto, o apresentador de um programa. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, isso é o retrato. Então, o retrato, ele traz a essência da pessoa ou daquilo que ela faz. Beleza, muito bom. Vamos rodar aí. Nós temos outras fotos que o Galhardo... nos mandou, né, que a gente garimpou aí para mostrar para o tele... Aí, ó. Essa aí é um retrato? É um retrato. É um retrato. É um retrato. Isso é um Maravilha, retrato. Né? Coisa linda. Ficou maravilhoso. Esse é um novo estúdio que vai surgir aqui em Cuiabá, que ele vai servir só mais para aluguel. E aí a proprietária é essa moça aí, que é a Aniele. E ela me convidou para fazer as fotos lá de teste. Então aí a gente chegou nesses resultados aí. Então ela tem vários cenários lá, está sendo bem legal esse lugar. Bacana. Qual que é a próxima que nós temos? Também essa é bem taça recente. É bem recente, né? Essa é bem recente. Aí você busca o ângulo que dá um significado maior. Isso daí já é um enquadramento que a gente chama de contra-plongé, né? Que é aquele de baixo para cima. Né? Como a gente pode ver. Por que esse... Geralmente, cada enquadramento ele tem uma linguagem, por exemplo. Isso aí é para engrandecer. Né? Porque a gente está fazendo de baixo para cima. Então, você tem um exemplo aí quando você vê uma abertura de um filme ou um desenho, por exemplo, de super-heróis antigamente. Você via sempre eles enfileirados ali e sempre era uma visão um pouco mais de baixo, para você engrandece. Né? Então, aí eu quis trazer isso daí para esse drink, né? De cima, achata um pouco, né? De cima, Próximo aí, vamos ver o que nós temos mais aí.
Essa é a moça do estúdio? É, do estúdio. Esse aí também é lá no estúdio dela. Ela é modelo? Não, mas parece, né? Nossa, é um modelo e tanto, né? Maravilha, ela é super fotogênica. Super, né? Que legal. Como é que é o nome dela? Aniele. Aniele, muito bem. E como é que vai chamar o estúdio dela? É Rancho 065. Rancho 065. Esse é o... Henrique Maluf. Henrique Maluf. Rapaz, você caprichou para caramba. Esse aí foi no meu estúdio. O Maluf, Henrique Maluf está até bonito aí, né? Deixa ele ver amigo. isso. Henrique, eu tenho acompanhado o Henrique, né? Essa trajetória artística dele. Eu fiz uma viagem com ele para Bolívia, também acompanhei ele lá para fazer umas coberturas para ele. Foi bem interessante. Ele tem uns trabalhos muito interessantes. Tem. Ele retrata muito a cultura do nosso rasqueado. Rasqueado, coisa e tal. E ele passeia muito pela cultura boliviana. Conterrâneo, né? Meu conterrâneo, exatamente. Aí, próximo, tem mais alguma coisa aí para nós? Esse foi aí já é o festival. Esse foi um festival de reggae. Esse aí é o vocalista daquela banda Mascavo. Sim. O antigo Mascavo Roots, né? Que é a banda de reggae. Esse foi um festival que teve lá no Porto, na Orla do Porto. Sim. Isso aí seria uma cobertura de evento, né? De um show, né? Perfeitamente, próximo aí para nós? Esse foi em Brasília. Esse aí é o projeto da banda The Police, né? The Police. Porém, é um projeto com o João Baroni, do Paralamas do Sucesso na bateria, e o baixista, eu esqueci o nome dele agora, mas é o antigo baixista do Barão Vermelho. Sim. Então, eles tocam músicas do The Police. E esse aí é o guitarrista da formação original do The Police. Original The Police. Aí, esse trabalho aí foi lá em Brasília, no evento Moto Week, que acontece em Brasília. O The Police ainda existe? Ou não? Não, o The Police em si não. O Sting também está fazendo uma turnê, né? Está fazendo, O Sting era o vocalista. Vocalista, né? Exatamente. Esteve aqui, inclusive, em Mato Grosso, com o Raoni, né? Sim, ele ficou um tempo aqui. Perfeito. E temos mais algo aí? Esse aí é o The Police, o João Baroni. O João Baroni, né? Que é o baterista do Paralamas. Essa foto é uma das fotos de um dos trabalhos que eu mais gosto. Esse é um casamento de uma amiga. Ele foi feito lá no restaurante Marralo, inclusive, e aí a gente teve a ideia de fazer essa foto. A inspiração dessa foto aí é bem na linha do filme Poderoso Chefão. Né? Então, por isso que eu coloquei o noivo, que já era marido aí nesse momento, em pé, né, tal, ali com aquela coisa de autoridade e tal, não a autoridade sobre a mulher em si, mas a autoridade como um homem de família e tal, entende? Um pai de família, vamos dizer assim. Esse trabalho é o que eu estava conversando com você. Quando você perguntou o que é vamos dizer, mais memorável, a fotografia ou o vídeo. Perfeitamente. Essa foto também está na sala da casa deles. Da casa deles, pois legal. Imprimiram lá quase 1 metro, emolduraram e está na sala da casa deles. Que maravilha. E aí, qual que temos mais alguma coisa por aí? O que é? Aí essa é preto e branco. Esse foi um ensaio de uma grande cantora, compositora também, que se chama Ceci Dossa. Ela canta MPB. Sim. Tem uma voz espetacular. Esse trabalho eu fui convidado para fazer pelo Haroldo, na época, que é marido dela. E aí ela é daqui? Ela é daqui. Aí a gente fez esse trabalho lá no estúdio acho que foi da Univag, se eu não me engano, da Unic. Aí nessa época, a gente conversou, né? Eu quero um ensaio que retrate o meu lado artístico. Sim. Tá. Aí escutei um pouco das músicas dela e tal, falei, vamos fazer assim, assim, assado. E aí eu levei máquina de fumaça, né? Ele tinha lá esse microfone, ela levou o violoncelo dela. Ficou sensacional. Então, assim, a gente fez esse trabalho dentro de um estúdio lá, com a iluminação, com aquilo que eu te falei, né? Da luz e da sombra, ela traz muito de si numa fotografia. Perfeitamente. Entendeu? Ela é cantora lírica? Ou não? Não sei te dizer. Eu conheço ela através dos trabalhos de MPB, né? Ceci Dossa. Tá. Você falou MPB. Que legal. Vamos trazer ela aqui, né? Vai ser assim, sensacional, né? Sim. E aí, essa garotada aí, né? Esse aí é um trabalho publicitário, né? Foi fazer uma gravação e aí os dois eles se contracenavam, né? O Davi Moura e o Showman. Sim. E aí teve essa ideia e a gente produziu essas fotos. E com essa rapaziada, então, nós vamos encerrar aqui a nossa conversa. O que não conseguiu lá baixar é que ele também está lá operando, baixar o Charlie Chaplin, né? Sim. Mas tudo bem, na próxima oportunidade a gente trabalha também com esse grande ícone
eterno, né? Com certeza. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a honra. Sucesso. Muito obrigado. Tá? Obrigado pela foto. Sucesso pelo programa, que é isso, uma honra. Por ter trabalhado com você um bom tempo e depois nos encontrarmos assim, 7 de gravação. Bom, é legal. Obrigado, hein? Obrigado. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para você. A gente se vê amanhã a partir das 19 horas aqui na TV Cidade Verde com Boa Noite, Elias Neto. Até lá, tchau.